Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma. Para mais uma análise do índice. Como de costume, vamos refazer todos os gráficos aqui, que é para vocês pegarem a manha, tá? O gráfico diário nada mudou, tá? O gráfico diário realmente muda muito pouco, né? Gráfico diário nada mudou. Vamos traçar a nossa linha do topo duplo aqui. Fechou. Perfeito, tá? O que eu vou fazer aqui, que eu acho que é mais inteligente, tá? E que eu acho que vocês vão entender. Eu não vou abrir outras abas, eu vou só diminuindo o tempo gráfico para a gente não perder as marcações, fechado? Então, olha só, temos duas situações aqui, ó. Ah, vocês já estão entendendo o que é isso aqui, né? Vocês já estão entendendo o que é isso aqui. Deixa eu colocar o volume também, que acho que fica mais interessante para nossa didática. Bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Qual o conceito do triângulo ascendente? Diminuição do volume, tá? Durante o triângulo, durante a formação e a consistência do triângulo, a gente tem uma diminuição do volume, tá? Agora, uma coisa que é importante é o seguinte: qual é o real? É porque no diário talvez a gente não veja, mas vamos para 60 minutos. O que acontece no triângulo? Teoricamente, ele tem que fazer pelo menos 2 a 3 toques no topo, né? De 2 a 3 toques, no mínimo, nessa resistência. Quando a gente coloca no diário, a gente consegue ver que realmente foram 3 toques, mas não é tão bonito quanto no 60, tá? Mas não invalida o triângulo não, tá? A gente tem aí realmente um triângulo de alta. Ascendente, né? O que quer que seja. Então vamos lá. Além do triângulo ascendente, a gente teve o nosso padrão de cup and handle, que eu vou colocar mais uma vez aqui, que é para vocês não esquecerem. Bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. É aqui, né? Pô, não consigo fazer reto. Aí. Maravilha. Pô, eu vou tirar o ajuste. Não, deixa esse ajustinho. Deixa o ajustinho. Então, vou só trocar a cor disso aqui para um amarelo. Pronto, amarelinho para a gente saber do que se trata. E vou alongar essa linha até o final para a gente ver até onde ele serviu como suporte e resistência. Fechado? Bom, agora a gente já tem uma ideia mais ou menos. Qual é a projeção desse cup and handle aqui? Fechado. Será que essa projeção ainda é válida? Não, já era, né? Já era. Por quê? Porque a gente teve um rompimento aqui dessa linha do cup and handle. Vou desenhar o cup and handle novamente para vocês aqui. Para quem não assistiu ontem, vou desenhar novamente. Pô, ficou pior do que de ontem, mas vocês entenderam. É uma xícara com uma alça, né? Como a gente chama disso? Vou chamar de alça mesmo, que eu esqueci o nome. Então, beleza, tá? Eu esqueci o nome da xícara, né? Não do negócio da xícara, não do patrão. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um cup and handle nos 60 minutos. E o que aconteceu hoje no nosso índice? Vamos dar um zoom bonitinho aqui. Ó, gente, isso aqui não deixa de ser uma linha de tendência de alta, tá? Na real, eu vou até trocar isso aqui para a gente entender que dentro de um triângulo também pode existir um canal. Aqui. Maravilha. Então o que a gente tem? A gente tem um canal que está levando a gente até o topo desse triângulo, que está levando a gente até essa resistência. E o que aconteceu quando ele levou aqui, ó? Isso é os 60 minutos, tá? Vamos colocar aqui, pode ser o vermelho mesmo. Ó, o preço bateu lá embaixo, beleza? Opa, encontrou suporte na 200. Olha como a 200 funciona maravilhosamente bem, né? E olha o que eu sempre falo para vocês, que não existe uma coisa perfeita, né? O preço nunca chegou a realmente atingir a 200,
Mas ele trabalhou muito perto dela e ela está servindo para repelir. Ela está servindo como um imã ao contrário. Né? É só você pensar o seguinte. É como se o preço... Deixa eu botar aqui. Azul. Não, vou botar de preto. É como se o preço tivesse um imã aqui embaixo. E a média de 200, um outro imã... Eu vou botar de outra cor. Um outro imã que repele o preço. Olha que legal. E aí o que acontece quando dois ímãs se encontram? Eles se repelem. E aí o preço sobe novamente, tá? Então, vou ter que fechar aqui. Beleza. Vamos lá. Então, o que aconteceu? O preço desceu aqui, foi repelido pela 200 e aí subiu. Não conseguiu atingir novamente esse alvo aqui, não conseguiu atingir novamente a máxima, essas máximas que tinham tentado ser rompidas. Maravilha. E o que aconteceu? Voltou lá para baixo. Opa, agora a gente já tem uma coisa interessante. Rejeitou de novo. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que pode estar começando a formar agora? Opa! Será que é um pivô de alta isso aqui? Será que é um pivô de alta? Olha que interessante. Então vamos lá. Pegou novamente ali a nossa máxima, né? Pegou essa região de máxima aqui. Vou até colocar uma corzinha mais diferentaça aqui. Essa nossa região de máxima. Alcançou novamente essa região de máxima. E aí o preço desceu novamente. E quando todo mundo achava que ia formar um topo duplo e o preço ia desabar até lá embaixo, o preço resolve voltar lá para cima. Agora a gente tem uma coisa muito interessante para pensar, tá? A gente tem um aspecto muito interessante para levar em consideração. Se isso cair para baixo, é um pivô de baixa. Se continuar, temos mais um pivô de alta. E aí o alvo é lá em cima. E agora, José? O que a gente vai fazer? Bom, vamos analisar isso aqui de uma forma mais bonitinha, né? Então, esse é o gráfico de 60 minutos. Deixa eu fechar aqui. Não precisa fechar, só para vertical. Esse é o gráfico de 60 minutos. Tá? Pelos 60 minutos, a gente vai balizar a tendência. Note que o principal aqui é que a gente está dentro de um canal. Mas a gente não deve esquecer que esse canal está levando a gente para uma zona de resistência muito grande. Vou desenhar no próprio TRID. Existe uma zona de resistência muito grande aqui. Tá? Ignorar essa zona é a mesma coisa que pedir para perder dinheiro. Existe uma zona de resistência muito grande aqui, que foi negada uma vez, que foi negada duas vezes, que foi negada, na verdade, duas vezes aqui, 3 vezes ali, que foi negada a 4ª vez aqui. E o que acontece? Existe um conceito que muita gente fala aí que, quanto mais um suporte ou uma resistência é testado, mais forte ele fica. Cara, bobagem. Quem falou isso não tem a menor noção do que está falando. Muito pelo contrário. Mais fraco ele fica. E por que mais fraco ele fica? Pô, isso é pura lógica. Eu sei que alguns de vocês podem ter aprendido da forma correta, mas eu estou colocando aqui como se ninguém soubesse, né? Como se todo mundo tivesse... É um recado para quem aprendeu errado, tá? Então, qual é a ideia aqui? Quanto mais vezes um suporte e uma resistência é testado, mais fraco ele fica, porque demonstra um apetite maior do mercado para invadir aquela região, tá? Ou seja, se você tem um teste uma vez, 2 vezes, é a mesma coisa. Pensa o seguinte, você quer passar num concurso público, daí você tenta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Você acha que vai ficando mais difícil você passar ou mais fácil? Você acha que você vai adquirindo uma maior chance de passar naquele concurso ou vai ficando mais difícil? Né? Então a gente também tem que usar essa lógica para o mercado financeiro, tá? Isso é uma balela de bateu várias vezes ali, então é porque não, só demonstra que é uma zona importante, tá? O que eu acho que as pessoas, quando vão explicar análise técnica, confundem muito, principalmente quem ainda não tem muita experiência, quem ainda não tem muito tempo de leitura, quem não leu muito livro, né? Quem não tem uma biblioteca em casa,
quem tenta explicar uma coisa que não conhece, acaba falando besteira por causa disso, porque acho que a ideia que a pessoa quer passar, e eu até entendo, não culpo não, a ideia que a pessoa quer passar deve ser aquela ideia de que é uma zona que fica muito forte, uma zona que é forte, né? É uma zona muito forte, você vê que ele testou uma vez, 2 vezes, 3 vezes e não conseguiu, é uma zona muito forte, mas a gente não pode entender uma zona muito forte como sendo cada vez mais forte, só quer dizer que é uma zona importante, só quer dizer que é um suporte, é uma resistência importante. Mas não quer dizer que ela vai ficando cada vez mais intransponível. Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Então vamos lá. Vamos analisar o pregão de hoje, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Beleza, vamos analisar pelos 60 minutos, tá? O que aconteceu aqui? Não sei se vocês lembram que ontem eu falei exatamente isso. O que aconteceu aqui? Olha como é importante a gente entender as áreas mais importantes, né? Como eu disse, né? Fica difícil romper? Fica. Mas olha o que aconteceu aqui, ó. A gente teve o pregão de ontem, foi esse aqui, não foi esse? Dia 21, né? Isso aí. A gente teve o pregão de ontem, onde houve o rompimento da nossa cup and handle, para vocês se situarem aqui. Houve o rompimento do nosso cup and handle, houve um teste e uma rejeição. Tá? Vocês conseguem perceber aqui que houve um teste. Eu queria muito ter... Bom, meu mouse já é uma setinha, né? Então acho que vocês estão vendo aqui. Houve um teste nessa zona de suporte aqui e uma rejeição. E o preço subiu quase 700 pontos, subiu mais de 700 pontos. Só que o que acontece? Mais uma vez ele foi repelido, não chegou nem tão perto assim. Foi repelido por essa zona de resistência. E caiu de novo. E dessa vez, essa linha de rompimento do cup and handle, eu escrevi aqui, escrevi xícara. Essa linha de rompimento da xícara, não segurou a queda, já foi direto, bum, e fechou o pregão lá embaixo, tá? Muita vontade dos vendedores. Então a gente alcançou ali o fundo do canal que a gente já tinha traçado. E no vídeo de ontem eu falei, no vídeo de anteontem eu falei que... Ah não, eu não coloquei esse vídeo no ar, né? Puta, mas eu coloquei vídeo no meu feed, eu falei isso ontem no vídeo. Eu coloquei um vídeo no meu feed onde eu disse exatamente que o preço poderia ir buscar esse fundo desse canal, tá? E o que aconteceu foi exatamente isso, o preço buscou o fundo do canal. E aí o que a gente viu hoje? Lembra dessa resistência, tá? Desse suporte, dessa resistência, dessa zona de muita briga. Tá? Vou colocar no 15 minutos pra gente. Olha o que o preço fez hoje, tá? O preço abriu com gap de alta, né? Que a gente chama de gap de fuga. Muito forte do fechamento de ontem para a abertura de hoje foram 500 pontos. É um gap considerável, tá? Se você for pensar que aqui, ó, aqui a gente teve 700 pontos, foi um gap incrível, aqui foi quase 700 pontos também. Então assim, vamos entender que o mercado queria comprar, tá? Isso está muito óbvio quando você tem um candle forte desse aqui, logo após um gap de alta. Tá? Se você tem um gap de alta com um candlezinho bem fraquinho, não quer dizer tanta coisa, mas depois disso aqui... Mas o que tinha logo na frente? Opa! Essa zona de briga. Você vê que é bem no meio, né? Bem no meio dessa zona aqui. Vou até colocar os preços de abertura aqui. Essa zona de briga. Cara, é um range de 628 pontos. A média é que essa média eu já fiz há muito tempo, né? Eu fiz na metade do ano passado. Mas a média de movimentação de range, que a gente chama de range do índice, ela é de cerca de 1000 pontos. 1000 a 2000 pontos, tá? Que é o range do índice. É só você ver aqui, ó. Foram 1.700 pontos no dia de ontem, no dia 21. Então, essa é a média de range. No outro dia, vamos pegar aqui, ó, 1.900 pontos. Então, a média de range numa tendência do índice é muito grande, é muito alta, são quase 2.000 pontos. Cara, e aqui você vê que a gente teve um range de 1.000 pontos. De 1.000 pontos. Isso que essa última 2 horas de pregão salvou, porque senão a gente iria encerrar aí com um range ridículo de 500 pontos.
tá? Mas por quê? Porque essa área, essa região do rompimento da xícara do nosso cup and handle é uma região muito forte. É uma região de muita briga, de muita briga. Então é normal que o preço oscile, né? Eu não sei se vocês lembram do vídeo de fechamento de ontem, onde eu falei que se o preço quisesse voltar, se o preço quisesse buscar lá em cima, a tendência é que o canal, né, a parte de cima desse canal, testar essa resistência da máxima, o natural seria sim que ele batesse aqui, só que eu não estava prevendo, isso é impossível a gente prever também, né? Eu não lembro direito, mas se eu não me engano, o meu desenho foi mais ou menos assim, ó. O preço ia testar essa região, ia voltar para uns 50%, ia continuar numa tendência de alta, né? Não aconteceu exatamente assim. Não aconteceu exatamente assim. Mas é aquela coisa. Num dia de consolidação, é muito difícil você conseguir prever um dia de consolidação, né? Na verdade, é muito difícil você conseguir prever qualquer tipo de dia, né? Você pode simplesmente estar preparado para isso. Mas não aconteceu muito diferente não, né? O preço foi buscar lá em cima, e aí fez os 50%, e agora ele está buscando lá o alvo dele. Beleza? O alvo dele é mais ou menos aqui. Deixa eu fazer uma... o alvo dele é lá em cima. O alvo dele é lá na máxima. O alvo desse pivô aqui, que é um pivô bem feio, mas não deixa de ser um movimento de alta, uma retração que não conseguiu romper a mínima do dia e uma expansão aqui fechando acima. O que é importante, tá? Depois eu falo sobre isso. E um rompimento aqui fechando acima da máxima do dia, que tinha sido aqui. Tá? E qual é o alvo dele? Bingo. Lá em cima. Tá? Vou até fazer um amarelo dentro de amarelo. Um pouco mais... Esse seria o alvo do índice se houvesse mais tempo de pregão ou se o preço tivesse andado. Só que o preço não andou, ficou muito tempo parado aqui, deixa eu apagar isso aqui para não ficar muito poluído o nosso gráfico. Ficou muito tempo parado aqui, o índice ficou muito tempo parado nessa região de rompimento do cup and handle. Depois que passou, andou. Ainda deu um 9.2 aqui maravilhoso. Depois que passou, andou. Tá? Então o que a gente precisa ficar ligado no 15 minutos? Qual é o próximo suporte? Tá? Não quero fazer atualização de nada não, tá doido? Qual a próxima resistência que a gente tem aqui? Então vamos definir. E por que eu digo que aqui é a nossa próxima resistência? Cara, pelo simples motivo de, olha como o preço se movimentou. Eu sempre falo isso, né? Vamos entender como que o preço se movimentou, como que o preço está se movimentando e o que o preço pode fazer. Então, como é que o preço se movimentou aqui? Vou botar uma setinha para ficar mais bonitinho. Houve o rompimento da xícara, houve uma rejeição, houve um suporte onde foi completamente negado. Olha esse candle aqui enorme, completamente negado. Porém, a partir daqui não houve apetite para comprar mais caro. Então o que a gente pode esperar a partir daqui? Cara, essa região é uma região onde o mercado não demonstrou apetite para comprar mais caro. Então o que a gente tem que ter em mente amanhã, eu não sei se amanhã ele vai subir, mas caso suba, é pensar o seguinte, cara, será que o mercado vai ter apetite para pagar mais caro nessa região de preço? Então provavelmente aqui vai acontecer um price action muito bom, tá? Provavelmente essa região pode rejeitar o preço novamente, tranquilamente, não tem nada que diga que não, agora o índice andou muito, então ele vai até o final. Não tem nada que dê essa certeza, tá? O que a gente pode entender, e que é super normal, é que houve uma rejeição aqui em cima, porque a gente estava no topo do canal. Na verdade, deixa eu ver se no 15 minutos esse canal está bem desenhadinho, né? Ele é um pouquinho mais para baixo. Aqui. Fechou. Então a gente consegue entender que houve uma rejeição
do topo desse canal. E aí é natural que você tenha esse movimento de baixa até o fundo do canal, tá? Se você for pegar aqui, deixa eu só ver se... dá pra dizer, dá pra dizer. Vou ficar aqui, ó, maravilha. Então, o que acontece aqui? Se a gente conseguir entender que o canal sempre vai buscar os topos e fundos, o normal desse movimento é buscar o topo desse canal, certo? Tô certo ou não tô certo? Então, o que a gente pode analisar a partir de agora? Cara, o Fibonacci dessa região vai dar lá em cima. Vai dar lá em cima. Tá? Exatamente na máxima. Ah, mas Felipe, a máxima não vai ser o topo do canal. Pois é. Pois é isso que a gente tem que começar a prestar atenção. Porque qual é o nosso drive aqui? Qual é o nosso drive? O que está guiando o preço, né? É como se vocês pensassem assim, ó. Vamos pensar o seguinte. Vou colocar uma tela branca aqui para a gente poder desenhar bonitinho. Ó, você tem um rio. Será que tem? Não, pô, isso é uma borracha. Tem uma caneta aqui. Bom, vou botar aqui, ó. A gente tem um rio. O rio tá andando para tudo quanto é lado. Esse é o rio. Cara, eu não vou pintar esse rio porque vai dar um trabalho do cacete, mas esse aqui é o rio, beleza? O que acontece se você quiser que esse rio ande numa... Você fala assim, cara, putz, mas tem muita casa aqui, eu preciso que esse rio ande numa reta. Você vai ter que construir barreiras para esse rio. Então, se você quiser que esse rio, em vez dele... Deixa eu apagar e continuar de novo. Se você quiser que esse rio se transforme em algo contido, você vai precisar construir barreira, tá? E o que vai acontecer com esse rio? Cara, ele pode até andar assim, mas ele vai ser contido pelas paredes que você construiu, tá? Ele não vai vir para cá para cima, ele também não vai descer para cá, ele vai estar sempre contido nas barreiras que você construiu. E o que vai estar direcionando o rio? Ó, são as barreiras que você constrói. Você está direcionando o rio para aquele lado através das barreiras que você construiu, tá? Engenharia 101. Então, qual é o princípio do canal? É exatamente isso. É o drive. É ele que está direcionando o preço. É ele que está levando. Eu odeio ver o gráfico assim. Perfeito. Então, é ele que está direcionando o preço. É ele que está levando o preço para a direção altista. É ele que está levando o preço para cima, tá? Quando é que a gente vai ter uma reversão? Quando é que a gente vai ter uma tendência de baixa? Quando é que a gente vai entender que isso aqui talvez não dê certo? Simplesmente quando esse canal for rompido. Ah, Felipe, mas se o preço parar aqui, abrindo um gap de baixa e for até o canal de baixa, for até esse fundo aqui, ó, vou dar um exemplo do que eu estou falando. E se o preço abrir e jogar lá para baixo? Ah, então quer dizer que a gente já vai ter aqui um pivô de baixa, né? Não, a gente tem a possibilidade de um pivô de baixa. Possibilidade. Mas não é certeza nenhuma. Por quê? Porque o preço pode fazer a mesma coisa que ele já fez. Ó, olha aqui, ó. E subiu. Então, assim, nada te dá certeza de que se o preço não subir agora, ele vai cair, despencar, e a gente vai dar início a uma tendência de baixa. Agora, a partir da hora que o preço fizer isso aqui, aí tudo bem. Aí tudo bem. Aí a gente começa um canal de baixa, uma tendência de baixa. Ainda mais nos 60 minutos, né? Que pra mim é o que baliza. E aí o que acontece? Aí a gente vai ter outro tipo de rio. Entenda isso como barreira de rio. A gente vai ter uma outra barreira de rio. Que vai ser, vou dar um exemplo, tá? Que vai ser essa aqui, ó. E aí o preço vai começar a jogar para baixo. Sendo balizado pelas barreiras do rio. Entendeu? Então não dá pra gente entender que não, vai começar a tendência de baixa. Não tem como saber. Espera o balizador, que no caso é esse canal, espera o balizador te falar o que ele quer fazer.
Se ele quiser continuar levando o preço para cima, você só tem que seguir o fluxo. Você só tem que seguir o fluxo. Não dá para você não manda no rio e, consequentemente, por você ser um investidor pessoa física, você também não constrói as barreiras, né? Vamos deixar essa construção de barreiras para os investidores em escala muito maior do que a nossa, né? O que a gente chama de big players, para os tubarões. Deixa os tubarões balizarem o preço e levarem o preço para onde eles quiserem, né? A gente só acompanha, tá? Então, diquinha de hoje, para vocês que estão assistindo, diquinha de hoje, é exatamente isso aqui, ó. É exatamente isso aqui. É vocês prestarem atenção, o que eu sempre falo, prestar atenção em suportes, resistências, canais. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma consolidação, tá? Beleza. Alguns podem marcar aqui, outros podem marcar aqui. Eu, por mim, marcaria mais ou menos aqui, tá? Por quê? Porque olha o pullback aonde foi, tá? Foi exatamente, Felipe, por que não marca aqui? Pode ser também. É como eu falo, é região, não existe essa coisa de linha. O maior balizador aqui foi a média 9, não foi foi a média móvel de 9. Não foi os topos anteriores, porque eles estão muito irregulares. Mas você pode marcar da forma que você quiser. O mais importante é como é que você determina um alvo para o rompimento dessa consolidação. Você projeta a consolidação para cima. E olha que legal. Atingimos e houve uma rejeição, atingimos o alvo dessa consolidação. Mas e se a gente fizer uma consolidação diferente? Tudo bem, vão dar alvos diferentes. E olha que legal. Vai lá na região de máxima que a gente tinha marcado. Então, assim, é tudo uma questão de você entender. Eu me balizaria pelo reteste, tá? Deixa eu fechar aqui. Eu me balizaria por esse reteste desse candle aqui, tá? Porque a média móvel também ajudou. Então, fica muito mais fácil, eu acho, né? A gente teve uma abertura aqui, a gente teve um reteste aqui que não foi rompido, mais um teste que não foi rompido. Então, essa congestão tá boa de você jogar ela para cima, beleza? Então, se você jogar ela para cima, você vai ter exatamente isso aqui. Fechado? Então, é o preço que tentou buscar exatamente o alvo. E conseguiu. Tanto conseguiu que a gente teve uma rejeição com bastante volume. Olha esse volume aqui. Né? A gente teve bastante volume aqui, ó. Para esse candle especificamente. Por quê? Porque, cara, entrou muita compra? Entrou, mas se você for parar do ponto de vista, se você for olhar de um ponto de vista de tamanho de candle, olha o tamanho desse candle aqui. E vamos comparar com o candle anterior. Cara, mais ou menos o mesmo tamanho. E olha o volume, praticamente o dobro, não, praticamente o dobro não, o dobro de volume, Então, o que acontece aqui? E eu lembro que esse candle, eu vou até colocar nos 5 minutos para ver como é que foi esse candlezinho aqui especificamente. Olha onde é que está o volume. O volume não tá na subida, o volume está na rejeição. Olha lá. O volume está na rejeição. O que quer dizer? Entrou uma galera pesada aqui segurando o preço, se desfazendo de todo o lucro que tinha tido, se desfazendo do papel. E o que a gente viu aqui também, tá? Que aí é menos relevante nos 5 minutos. Que, cara, as médias móveis estão muito próximas. A 200, quer dizer, essa aqui é a 400, a 200. E outra coisa importante também, você consegue perceber, essa aqui é 400, é isso mesmo. Você consegue perceber que a média móvel de 400 vinha ascendente, subindo o tempo todo. Subindo. Opa! Aqui ela ficou flat. E olha a média de 200, onde ela estava. Sempre trabalhando acima da 400, sempre. O período que ela trabalhou abaixo foi um período de queda. Mas, ó, foi um tempinho muito curto, tá? Vou jogar lá pra frente de novo. Meu Deus!
E agora a 200 cruzou novamente. Quer dizer alguma coisa? Cara, não é isso que vai levar você a comprar ou vender. Mas é importante sim ficar de olho. Porque o que acontece? Bolsa de valores, cara, principalmente day trade, eu digo que é uma arte porque é muito subjetivo. Você precisa de confluência para que você tenha mais ou menos os sinais para você tomar uma decisão mais ou menos correta. Porque a sua decisão correta, ela vem da análise. Se a sua análise está boa, você tomou a decisão certa. Se ela vai te dar lucro ou não, irrelevante, não tem como você saber. Mas você tem que usar a confluência de sinais para que você tome a decisão correta. Então o que a gente viu aqui? Muito volume na rejeição desse candle aqui. Muita gente se desfazendo do papel e muita gente vendendo. Então vamos voltar lá para os nossos 15 minutos. Isso aqui seria o alvo da congestão que a gente teve hoje. Então, vamos ficar de olho para amanhã, tá? Possíveis. Agora vamos começar a desenhar possíveis cenários. Vamos lá. Se esse preço for rejeitado, tá? Suporte direto, cara, não tem jeito. Essa região... Cadê a setinha? Suporte direto, essa região aqui, tá? Não tem como fugir dela. Pô, botei um mais... Não tem como fugir dessa nossa região de rompimento do cup and handle. Ela tá muito forte, a congestão foi nela o dia inteiro hoje, tá? E aí, pode ser que ele rejeite novamente e jogue lá para cima. Esse é um cenário, tá? E a gente tem que trabalhar com isso. Agora, e se abrir... Vocês lembram que eu disse que aqui, se tivesse aberto com gap de baixa, era venda? Abriu lá em cima. Teve alguma venda hoje? Nenhuma. Vamos ser sinceros? Nenhuma. Ah, não, se eu tivesse vendido ali em cima. Cara, puta, ia ser sorte, né? Ia ser sorte. Não teve nenhum fundamento da análise técnica para você vender nada aqui em cima. Então, pelo menos no 15 minutos, tá? No 5 eu não lembro, não vou botar agora também, a gente vai perder um tempo do cacete com isso. E é irrelevante agora. Então, o que a gente consegue entender aqui, cara? Alguns cenários. Se abrir em gap de baixa, muito cuidado com venda, porque o suporte está muito perto, tá? Se abrir em gap de baixa, muito cuidado com venda. A não ser que abra aqui, ó. A não ser que abra aqui. O preço abriu no suporte, cara, chances muito grandes de subir. Chance muito grande de abrir no suporte e começar a comer tudo para cima. Pelo menos com alvo aqui, ó. No fechamento de hoje, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de linha d'água, tá? O fechamento do dia de hoje, vai desenhando no seu gráfico. Aproveita que eu estou fazendo aqui, vai desenhando no teu gráfico. Isso aqui que a gente está vendo aqui é uma linha d'água, tá? Simplesmente é o fechamento do dia anterior, é a marcação do fechamento do dia anterior. Muitas vezes o preço vai buscar essa linha d'água. Então, se o preço abrir aqui embaixo, muito provavelmente ele vem buscar essa linha d'água aqui. Gosto da setinha quando eu for fazer o movimento. Aqui. Muito provavelmente ele vai buscar essa linha d'água aqui. Tá? Ah, Felipe, mas e se não buscar? Se não buscar, vai jogar lá para baixo. E aí ele vai buscar o fundo do canal novamente. Ou então ele para na 200. Se bem que quando abrir ali, a 200 vai estar um pouquinho mais acima. Né? E aí ele já busca mais ou menos essa região de suporte. Agora, e se abrir em alta? Se abrir com gap de alta? Cara, se abrir com gap de alta, a gente já sabe que essa rejeição não adiantou de nada. E aí a gente tem duas coisas. Por que aqui é muito importante você prestar atenção aonde vai abrir? Porque se o preço abrir num gap de alta, cara, não esquece que a gente tem essa zona de resistência. Tá? Que também é relevante. E passando essa zona de resistência, a gente tem uma zona mais importante ainda, que é o topo histórico. Tá? Então, muito cuidado quando o índice abrir amanhã, porque essa zona aqui tá complicada pra caralho. Tá? Eu acho que o melhor cenário que é assim, levando em conta uma teoria que é muito importante vocês lembrarem, que é continuação é muito... Escreve isso aí. Continuação é muito mais provável do que uma reversão. Continuação é muito mais provável do que uma reversão. Coloquem isso num bloquinho de nota na frente do teu computador. Tá? Por quê? Porque, cara,
o ideal, o cenário ideal aqui é que ele abrisse num gap de baixa aqui, ó, aqui. Exatamente aqui. Porque daí a gente tem espaço livre para correr pelo menos até essa linha d'água. E aí ele fazer um pullback, puxar lá para cima. Mas esse trade é um trade muito bom. É um trade que se ele abrir aqui embaixo e demonstrar força compradora, cara, provavelmente ele vai buscar a linha d'água, tá? Na minha opinião, é a melhor configuração de abertura. Que mais que eu poderia falar? Acho que é isso, gente. Acho que eu abordei aí tudo que vocês precisam saber para amanhã. Todas as zonas mais importantes assim que vocês precisam saber para amanhã. E lembrem-se, estamos sendo carregados por um canal. Opa. Estamos sendo carregados por um canal, tá? Estamos sendo carregados por um canal. É isso aí, não tem muito o que fazer. Vamos seguir os tubarões. E vamos ver se ele vai buscar lá. Vai romper esse topo histórico amanhã ou depois. Ele vai romper esse topo histórico e vai levar a gente lá para cima. Não se esqueçam de olhar big picture, de olhar de você afastar um pouquinho o seu olho da tela, né? E não esquecer que aqui a gente ainda tem uma configuração de um possível topo duplo, tá? Sendo o rompimento dessa linha de pescoço aqui essencial para configurar o topo duplo. Fechado? Deixa eu passar rapidinho para um negócio aqui que me perguntaram, beleza, que foi o ombro, cabeça, ombro de hoje, tá? Eu vi muita gente errando isso, muita gente errando isso. Bela tchau, bela tchau. Olha só, vamos desenhar aqui rapidinho só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro. Ei, Felipe, mas no ombro, cabeça... Invertido, tá, gente? Invertido, pelo amor de Deus. Eu falei, mas não tá perfeito. Eu achei que tinha que ser assim, ó. Mesmo assim não tá perfeito, né? Mas, enfim, vocês entenderam. Cara, amigão, não é bem assim, né? O que significa esse ombro, cabeça, ombro assim? Pra vocês entenderem. Eu vou fazer um desenho aqui que vocês vão entender rapidinho. O ombro, cabeça, ombro que vocês estão acostumados a ler em livro, nada mais é do que uma falha na tendência. Então vamos imaginar que o preço está descendo. Eu já expliquei isso algumas vezes. O preço está descendo, retração, desceu, retração, desceu, retração. Não conseguiu descer mais, subiu. Tá? E aí o que acontece? Puta, que merda é essa? Deixa eu fazer um desenho mais bonito, porque senão vocês vão chorar que não está perfeito. Eu quero desenhar o mais perfeito possível para vocês verem que o mercado não vai se comportar de forma perfeita. Desceu, retração, desceu, retração, desceu, retração, desceu, retração, desceu. Opa, não rompeu. E aí ele vem para cá. E aí o que a gente tem aqui? Um canalzinho, tá? Cacete, meu desenho tá ficando cada vez mais bosta. Um canalzinho, maravilha. E o que acontece aqui? Topos e fundos mais baixos, tá? Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, fundo. O que aconteceu aqui? Cara, quando o preço veio fazer o próximo topo, não conseguiu romper. Beleza, tudo bem. E quando desceu? Caraca, não conseguiu pegar o fundo. E agora? E agora sim, a gente tem um ombro, cabeça, ombro bem bonitinho, tá? Porque o meu desenho tá muito ruim. Mas agora a gente tem um ombro, cabeça, ombro bonitinho. O que é esse ombro, cabeça, ombro perfeito que vocês tanto buscam? Cara, nada mais é do que uma falha na tendência. A sequência de topos e fundos descendentes foi perdida. Entendeu? Então, como é que a gente chega à conclusão de que a gente teria um ombro, cabeça, ombro aqui? Quando tivesse um rompimento. Quando houvesse um rompimento desse ombro, cabeça, ombro, beleza. Porque o que aconteceu aqui, ó? Só para vocês entenderem. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. 1, 2, 3. Topo, fundo, topo, opa, rompeu. Fundo, não rompeu o fundo, falha na tendência. Se rompesse aqui,
era pivô de alta lá em cima. Tá? Se rompesse aqui, eu vou até fazer o Fibonacci para vocês aqui. Se rompesse aqui, olha lá, e olha onde ele ia, que é exatamente onde ele está buscando. Tá? Quer dizer que você tinha que ter entrado na compra aqui? Não, você opera a figura, você não opera o que você acha. Essa figura, ombro, cabeça, ombro invertido, ombro, cabeça, ombro, você tem muitas formas de você operar esse ombro, cabeça, ombro. Na verdade, de operar não, você tem muitas formas de identificar ele. Muitas pessoas estão acostumadas com o ombro, cabeça, ombro que aparece durante a tendência. Mas esse ombro, cabeça, ombro invertido, tá, gente? De fundo sempre vai ser invertido. Sempre vai ser invertido. Esse ombro, cabeça, ombro invertido, ele não precisa ser necessariamente nessa reta, nessa linha. Ele pode ser sim numa linha contrária, contanto que ele esteja fazendo um padrão de desconfiguração da tendência anterior, tá? Mas esse é um conceito que eu vou explicar para vocês na Masterclass. Eu só queria realmente dar esse adendo aqui para quem me perguntou. Ah, pô, eu vi gente dizendo que comprou aqui, ó, no rompimento desse candle aqui, e comprou. Olha aí, ó, a porrada que tomou, né? Lógico, provavelmente o stop não devia estar lá embaixo, mas vocês têm que esperar a confirmação de rompimento de figura, gente. Não é assim. Beleza? Então, acho que agora sim a gente já andou por tudo que tinha que andar. Tomara que vocês estejam preparados para o dia de amanhã. Lembrem-se do que eu falei, tá? Vocês têm que esperar uma abertura de mercado ideal. Ideal seria nessa linha aqui. Ideal. O que eu acho que pode acontecer, tá? O mercado pode abrir em cima da 200. Tá? Pode acontecer dele abrir ou em cima ou perto. E aí o que eu costumo dizer, né? Quando o mercado abre em gap de baixa perto da 200, ele costuma testar. Eu vou até desenhar esse candle aqui porque eu sou massa, eu sou um cara assim. O que pode acontecer? Ele pode vir testar. Cadê? Vou botar preto mesmo porque tá preto. Ele pode abrir. Vir testar a 200 e o próximo é que o ideal é que isso aqui fosse branco, né? Seria um candle mais bonito. Maravilha. E aí, nossa senhora, que desenho bonito. E aí sim, ele testando essa 200, eu não tenho rosa aqui, né? Mas enfim. Ele testando essa 200 aqui, ele teria força para subir e buscar essa linha aqui. Fechado? Então, para mim, a melhor abertura amanhã é essa. Melhor abertura para mim amanhã é essa. Essa região que a gente estava falando. Essa região aqui, para mim, é a melhor abertura. Fechado? Então, tomara que vocês tenham gostado da aula de hoje. Da aula não, né? Do estudo. Isso aqui é um estudo, gente. Isso aqui é um estudo. Quero que vocês peguem o gráfico e exercitem a observação. Fechado? Então, até a próxima e tamo junto.